O que foi realizado para os pais cristãos em Nova York em 1946? Falando como um gangster por quê? Porque morávamos no Brooklyn, Nova York. O Malcolm X foi assassinado. 10 balas? Sim, por quê? Eu estava lá, numa manhã muito fria, e milhares de pessoas se reuniram na rua para ouvir Malcolm, para olhar para ele. Eu estava no telhado com outros 2 ou 3 homens, e vimos seus guardas. Pessoas no telhado. Ele ordenou-nos que descissem. Algo especial aconteceu naquele momento. Que a paz esteja contigo. Sheikh Khalid Yassin. Temos o prazer de recebê-lo. Eu gostaria de começar com Khalid Yassin. Você poderia falar brevemente sobre sua vida? Nasci em Nova York em 1946, filho de pais cristãos, mas fui criado como órfão. Embora meus pais tenham se convertido ao Islã em 1965 e fossem criados por um homem respeitado chamado Sheikh Daoud Ahmed Faisal. 1965 foi o mesmo ano em que Malcolm foi assassinado. Ele foi assassinado em fevereiro e convertido ao Islã em outubro. Como está a sua vida em relação à fé? Qual é a sua fé? Uma família adotiva cristã onde eu cresci. Ela tem uma crença diferente no cristianismo. Era mais uma mesa aberta para diferentes raças, então havia metodistas, anglicanos e batistas, então fui influenciado por diferentes denominações. Quando eu tinha 16 anos, entrei no exército e depois serviu na Força Aérea por 2 anos e meio. E quando eu estava no exército, o catolicismo era predominantemente, tive a oportunidade de ir e conversar com um sacerdote. Eu pensei que um sacerdote fosse alguém que poderia orientar os outros ou algo assim, e depois cheguei à conclusão de que havia alguma contradição nisso, então tentei o catolicismo, mas achei muito rigoroso e misterioso, muito europeu e postal. Depois vi grandes contradições dentro da Igreja Católica que mais tarde se tornaram evidentes. Podes dizer-nos? Algumas contradições sobre quando você estava na Força Aérea? Ainda estou tentando praticar o cristianismo de alguma maneira tradicional. Quando eu tinha 7 anos, isso não fazia sentido para mim, mas você aceitou porque incutiu e tomou decisões. Mas algumas coisas pareciam não fazer sentido, como Jesus é Deus e seu Filho. Ao mesmo tempo, isso não parece fazer sentido para ele. Além disso, na medida em que o Espírito Santo considera qualquer princípio da Trindade, o conceito de 3-1 são 3 personalidades distintas, mas um Senhor. Eu não acho isso significativo. Como eu comecei? Sua jornada islâmica? Quando eu tinha 17 anos, lembro-me de estar num comboio e vi a carta. Em uma página inteira eu imprimi a carta que Marcur enviou de Meca, então eu me lembro de ter lido a carta. Nessa carta, Malcolm menciona Meca e o profeta Muhammad, que Deus o perdoe. Que Deus o abençoe e dê paz a ele. Então ele mencionou 6 ou 7 coisas naquela carta, como Hajj e Arafat, palavras que eu nunca tinha ouvido falar antes. Não tínhamos mídias sociais naquela época, mas eu tive a sorte de ter a chamada Enciclopédia Britânica quando era jovem, então procurei essas palavras na enciclopédia e foi assim que aconteceu. Eu nunca tinha ouvido essas palavras antes, e quando compreendi o que elas significavam, entendi por que Malcolm foi afetado e por que ele não podia voltar atrás. Ele é uma inspiração para ti. Já conheceu o Malcolm X? Paz convosco, meus irmãos e irmãs. Nós notamos 80? 100 telespectadores não se inscreveram no canal e, como você sabe, somos uma organização sem fins lucrativos, sem publicidade. No nosso canal, o motivo. A única coisa que pedimos para participar é a divulgação do Islã, que pode parecer um pequeno passo, mas que, se Deus quiser, será uma razão para orientar muitos. Clique no botão de inscrição e vamos juntos para a eternidade. É extremamente inspirador para você? Você já testemunhou? Malcolm X? Comecei a pesquisar o tema da Organização do Estado Islâmico, a qual pertenço. Comecei a ler seus escritos e sua viagem a Meca. Pouco antes de ser assassinado, tive a oportunidade de assistir a uma de suas palestras na Terra Santa, e era uma manhã muito fria. Acho que a palestra foi no Hotel Teresa, que já não existe, e eu estava entre os participantes. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas para ouvir Malcolm e observá-lo. Viemos vê-lo. Estou no telhado com 2 homens. Os outros, o guarda-costas dele, nos viu no telhado e ordenou-nos que descessem. Descemos as escadas, claro, estávamos com frio, eles nos ligaram e enviaram para ele, e quando eles lembram agora, foi um momento memorável, foi uma coisa especial que aconteceu naquela época. Ele era uma figura muito comovente.
Ele era um afro-americano que nunca tinha visto uma figura assim. Mas Malcolm falou esses 2 testemunhos e foi assassinado em fevereiro de 1965. Eu tinha 17 ou 8 anos. Fui assassinado em fevereiro e convertido ao Islã em outubro. Como se diz 2 testemunhos? Tem um amigo chamado? Zacaria Rashid. Deus tenha misericórdia dele. Eu visitei seu pai, Alwan Rashid. Deus tenha misericórdia dele. Ele é um homem muito especial, educado e inteligente. Ele me apresentou ao Sheikh Daoud Ahmed Faisal da Missão Islâmica dos Ebiquás. Em 5 de outubro de 1965, me converti ao Islã na sede da missão. Assim, não tenho relação com a Umma Islâmica. Os 2 testemunhos foram ditos diretamente a mim. Podemos dizer que meu amor pelo Islã começou em outubro. Como sua família e as pessoas ao seu redor reagiram ao seu Islã? Começou com o meu pai, que eu não conhecia até os 22 anos, e quando o conheci pensei que ele tinha morrido quando eu tinha 27 anos. Então eu o conheci depois que ele morreu e o enterrei. Tive a sorte de ter um bom relacionamento com ele antes de morrer, e ele me pediu para lavar seu corpo e enterrá-lo à maneira muçulmana. Ele me pediu para limpar o corpo dele, porque eu era imã na época, e minha irmã disse a ele que eu era responsável por limpar os corpos dos mortos na minha comunidade, então eu fui quem o limpou e enterrou. Espero que ele se converta ao Islã, mas talvez ele se converta ao Islã à sua maneira, porque discutimos isso em várias ocasiões. Minha mãe não se opôs de forma alguma à minha conversão ao Islã, mas me encorajou a tomar uma decisão de que se eu acreditasse que esse estilo de vida me tornaria uma pessoa melhor, mas apenas se eu não fosse um seguidor cego, o que ela me disse. E então, eu me converti ao Islã. Ela também se converteu ao Islã 11 anos antes de sua morte. Mas meus irmãos e irmãs reagiram de maneira diferente. Mas com o tempo, além de Deus, as circunstâncias. Eu não diria que foi por causa da minha linhagem, mas acabei me tornando um conselheiro de família. Então, o que o Islã me dá hoje sobre a minha relação com a minha família faz de mim um mentor para eles, mesmo que eles não concordem, mas eu moralmente me tornei um mentor para a família. Há cerca de 151 muçulmanos na minha família, o que é um número surpreendente. Qual dessas conversões é a mais especial para você? A conversão da minha mãe ao Islã, provavelmente equivale a 70 ou 75 mil pessoas que se converteram ao Islã, mas isso não pode ser comparado com ela. Islã. Ironicamente, não fui eu quem obrigou a minha mãe a dizer esses 2 testemunhos. Minha mãe sempre me prestou atenção, me apoiou e me respeitou, provavelmente por 25 ou 30 anos. Mas a minha esposa somali, que não fala inglês, deixou-a falar esses 2 testemunhos, mas a maneira como ela tratou minha mãe. Minha mãe me disse que um dia ela queria ir à igreja. Minha esposa não sabia o que era igreja. Amna disse para minha mãe para puxá-la para a igreja. Minha mãe disse para ela, você realmente vai me levar? Então eu a levei para a igreja e quando cheguei lá, minha mãe pediu para Amna esperar por ela no carro. Ela recusou e lhe disse que iria à igreja com ela, porque ela usava um hijab como uma menina somali. Eu estava sentado em segurança na igreja com minha mãe até que ela saiu. Depois eu a levei para casa e minha mãe me disse que era uma situação que mais a afetou e que a menina somali com véu fez isso por ela. Minha mãe perguntou se ela permitia isso e ela respondeu que era uma igreja e que ela iria se sentar com ela. Se disseram coisas ruins, ela pede perdão a Deus, e se disseram coisas boas, ela agradece a Deus. Esta é a lógica simples de que ela vai com a mãe que a trata como uma mãe. Foram essas posições acumuladas que tranquilizaram minha mãe a pronunciar esses 2 testemunhos. E quando voltei da Europa, vi a mina sentada na entrada, que já havia pronunciado os 2 testemunhos. É verdade que você é membro de uma gangue? Não faço parte da gangue dos gatos. Eu cresci em uma família de classe média, e como fui criado em um lar adotivo, não sou uma criança de rua. Era um orfanato cristão de classe média, então eu não entrei em nenhuma gangue quando era jovem. Eu me converti ao Islã aos 18 anos, então não tenho razão para entrar em uma gangue, mas eu ando como uma gangue e falo como uma gangue. Por quê? Porque morávamos em Brooklyn, Nova York. Integrar-se com o oceano faz parte da nossa cultura. Acho que algumas pessoas dizem que falo como um gangster, e às vezes são eles que dizem, não eu. Eu nunca fui um gangster. Você pode? Conte-nos sobre ele. Não consegues esquecê-la?
Lembro-me de uma vez que fui convidado para uma reunião da igreja, e eles me convidaram porque eu fiz uma palestra intitulada Jesus é um profeta de Deus. Então eles estavam interessados em saber como chegamos à ideia de que Jesus é um profeta de Deus. Havia cerca de 600 pessoas na igreja e eu falei com eles por cerca de 3 horas. O pastor começou, ou mediu, e viu que eu tinha uma grande influência em sua congregação, então ele interrompeu e disse que estamos no final da reunião e alguns participantes se opuseram a ele porque eu não tinha terminado, então ele nos mandou lá embaixo, então a maioria dos participantes saiu, cerca de 200 pessoas ficaram, e continuamos a falar no último debate. Enfatizei-lhes a sua unidade e falei da excelência do Senhor Jesus e do profeta Muhammad. Deus o abençoe. A paz esteja com ele e as semelhanças entre o Islã e a Bíblia e Muhammad, paz esteja com ele. Que Deus abençoe e lhe dê paz. Jesus, a paz esteja com ele. Quando eles ouviram isso, eu perguntei-lhes se provavam que ninguém era digno de adoração. Somente Deus Todo-Poderoso. Quando lhes perguntei sobre o profeta Muhammad, pelo menos 80 responderam afirmativamente. Que Deus o abençoe. Paz? Sim, disseram. Então informei que eles se tornaram muçulmanos. Eles ficaram surpresos, já que são cristãos de fato. Doutrinação. Agora que são muçulmanos certificados, como podem se arrepender? Isso? Olhe para isto. Veja como eles estão se comportando na chamada, veja como eles estão reagindo na igreja. Então, se isso está acontecendo diante de você, como você vê, olhe para o fenômeno em todo o mundo. Se os muçulmanos puderem interagir com os cristãos, se nós pudermos tratar os cristãos. A propósito, A maneira como me tratam, acho que as coisas podem ter sido diferentes. o que mais te tocou na resposta do profeta? Muhammad, paz e bênçãos de Deus estejam sobre ele? Na verdade, Deus não permite que os profetas... Que Deus o abençoe. Se ele estava descansando ou relaxando, quando lemos a biografia do profeta, ele não recebeu tempo para descansar. Que Deus o abençoe e dê paz a ele. Nos últimos 13 anos, lemos sobre todas as batalhas que ele liderou e participou, bem como sobre os tratados que ele escreveu ou inspirou. O Gabriel está lá em cima. Que a paz esteja com a escrita dela e com os outros. Em sua vida, nós acharemos que é desconfortável e que não é razoável que uma pessoa tenha esse nível de atividade e tal continuidade. Como homem, seu trabalho era transmitir mensagens, organizar a sociedade, servir como juiz e governante, inspirar e educar o povo, exceto como guerreiro, comandante militar e líder do país, e não como marido e amigo. Como pôde ele fazer tudo isso? Isso é por causa da revelação, porque Deus ordenou. Qual é o maior erro na educação religiosa? Doutrinar as pessoas? Não precisas de ensinar as crianças a comer doces? Você não precisa ensinar jovens a usar telefones celulares? Ninguém sai sem seu celular. E é a primeira coisa que eles olham quando acordam. De manhã, eles têm motivação e um relacionamento forte. Conecte-os aos seus telefones e localizações. Aspectos sociais. Se quisermos tornar o Islã tão atraente se conectarmos o Islã com ele, ele se tornará poderoso. Mas as gerações mais velhas começam dizendo que a televisão, os filmes e os telefones celulares são proibidos e assustam os jovens dessa maneira, fazendo-os com medo de coisas que não entendem. Então acho que os pais passam mais tempo com os filhos e as mães passam mais tempo com as filhas, tentando se comunicar, compreender e falar sobre os seus problemas juntos. Eles usam as mesmas técnicas juntos e acabam encorajando um ao outro. O Islã é um credo, uma promessa, uma parte de uma tecnologia que vai se tornar parte do fenômeno industrial, e o Islã vai existir e não ser uma coisa independente. Se você pudesse falar com todos os não muçulmanos do mundo, então o que você dirá a eles? O que há no Alcorão? Porque hoje todo mundo está estressado, não sabemos o que fazer, estamos frustrados, as pessoas ficam emocionadas e não têm respostas, o que as leva à frustração e à raiva. Há um versículo no Alcorão onde Deus Todo-Poderoso diz: quem temer a Deus, ele lhe abrirá uma saída e lhe fornecerá proveito de um lugar incontável. Ele acreditava em Deus. De acordo com os versículos 2 e 3 da Sura Al-Talaq e um hadith do profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele. Que a paz esteja com ele. Ele orou pela nossa mãe Aisha. que Deus esteja satisfeito com ela. Ela disse que ele lê depois de cada oração, não todos os dias, que é a oração. Procuro refúgio em ti, ó Deus, da preocupação, da tristeza, do desamparo e da preguiça. Procuro refúgio em ti da covardia, da mesquinhez, do domínio da religião e da subjugação humana. Ó Deus, faça-me satisfeito com o que é lícito e não com o ilícito, e torne-me mais rico do que qualquer outra pessoa além de ti pela tua graça. Isso é o que significa: ó Deus, liberte-me de preocupações e tristezas, da impotência e preguiça, covardia e mesquinhez. O filho estava sobrecarregado pela religião e opressão do povo. Ó Deus,
Conceda-me o lícito para afastar o ilícito, e enriqueça-me pela tua graça e exaltação, para que não precise pedir a mais ninguém. Ele é um profeta. Deus abençoe ele. Ele diz essa invocação depois de cada oração. Ele é um grande profeta, e acredito que todos nós devemos orar com essa invocação.